Fala galera, trazendo aqui a correção, tirando dúvidas, né, da lista de escalas termométricas, certo? Então, essa lista aqui é a lista de escalas termométricas 1. Provavelmente vai ser a nossa única lista só sobre escalas, né? Mais para frente eu devo fazer algumas listas de revisão, vou estar escrevendo errado, termométricas. Eu devo fazer algumas listas de revisão misturadas, né, a partir do meio do ano, provavelmente, justamente para servir como uma revisão aí dos conteúdos que ficaram agora no começo do ano e tal. Então, por enquanto eu estou fazendo as listas separadas por assunto, vou continuar, mas também eu devo lançar algumas para revisão, né? E aí eu misturo os conteúdos até para servir como uns mini simulados de física. Bom, vamos lá. Pesquisadores sugerem a possibilidade de computação quântica baseada em tecnologias padronizadas de fabricação de microeletrônicos, utilizando um material semicondutor, rênio ou nióbio, sobre uma superfície semicondutora que, quando resfriada próximo do zero absoluto, então está falando aqui que tem que estar próximo do zero absoluto, exibe comportamento quântico. Dentre os valores, o mais próximo do zero absoluto é... Então, olha só, a escala Kelvin, lembrando, é a escala designada para representar o que é de fato a temperatura. Então, ela representa a temperatura de fato, tá? Representa o que é a temperatura. Por que isso é importante? Porque justamente, se a temperatura, a gente fala agora, que é o grau de agitação das moléculas, então se eu tiver uma moléculazinha aqui, o menor grau de agitação que ela pode ter seria... o menor, vamos botar aqui, menor agitação seria não ter agitação, zero. O Kelvin, ele determinou a escala dele como a escala definitiva de temperatura, ok? Então, beleza. Aí vamos lá. 1 grau Celsius, se a gente olha para as escalas termométricas, vamos aqui botar as 3 principais, aqui graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. Então, graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. A gente sabe desses valores de referência de fusão e ebulição da água, tá? Fusão e ebulição da água. Ok. Bom, por que é importante a gente saber esses valores de referência? Justamente porque vamos pensar o seguinte: 1 grau Celsius. 1 grau Celsius está um pouco acima do ponto de fusão da água. Inclusive você tem uma temperatura relativamente comum, em países frios e tal, né? Você tem gelo, você chega a 1 grau Celsius até menos. Então esse não pode ser o zero absoluto, né? Caso você não lembre qual o valor, que eu vou botar daqui a pouco, mas 1 grau Celsius não pode ser o zero absoluto, porque é o menor grau de agitação possível, que é o próximo, que na verdade o valor é zero, né? Mas a gente só consegue chegar próximo de zero, e ele definiu o zero Kelvin como menor temperatura possível. 31 graus Fahrenheit, de novo, o Fahrenheit ele tem aqui, ó, o 31 estaria aqui na escala, por exemplo, que seria aproximadamente menos 1,8 graus Celsius. Então, novamente, uma temperatura comum, né? Você tem refrigeradores que chegam nisso tranquilamente, então também não pode ser o zero absoluto. Menos 4 Kelvin não pode ser, porque Kelvin nunca tem valores negativos, tá? Então, nunca tem valores negativos.
Beleza? 274 Kelvin. Ó, 274 Kelvin é exatamente 1 grau Celsius. Então, se a gente já não pode ser 1 grau Celsius, também não pode ser 274 Kelvin. Nos resta aqui a letra E, menos 270 graus Celsius. Se você quiser fazer a conversão, pode fazer, né, usando a fórmula. θc sobre 5 é igual a θk menos 273 sobre 5. Corta, né, 5 dos dois lados. Eu quero saber quanto que é o zero absoluto em graus Celsius. Então, eu vou trocar θk por zero. E o valor fica de menos 273 graus Celsius. Né? Graus Celsius. Então, o que está acontecendo aqui? O valor mais próximo do zero absoluto é menos 270 graus Celsius. Porque 0 Kelvin representa menos 273 graus Celsius, tá? Nem precisaria fazer conta para demonstrar, né? Basta você ter esse conhecimento do que esses valores vão representar. E aí você consegue até por exclusão marcar correto. Vamos lá, questão 11. Um certo pesquisador constrói na Baixada Santista um termômetro de álcool e determina que sua escala será denominada Z. Para calibrá-lo, ele resolve adotar como parâmetros de referência a água e outro termômetro na escala Celsius. Assim, ele constrói um gráfico como apresentado relacionando as duas escalas. Dessa forma, é correto afirmar que, em condições normais, os valores atribuídos ao ponto de fusão do gelo nas duas escalas são iguais. Bom, vamos lá. Você tem, então, as duas escalas. Deixa eu fazer aqui de azul. Já vou fazer aquela comparação que a gente tem que estar acostumado a fazer. Então, aqui é graus Celsius. Graus Celsius e aqui é grau Z. Tá? Olha só, os valores de referência estão dados aqui na tabela, no gráfico que ele forneceu. Então, 50Z representa 0 graus Celsius, porque o 50 está aqui sob a linha Z e também o 0 graus Celsius. Assim como 200Z é a mesma coisa que 100 graus Celsius, né? Porque eles estão sendo representados aqui pelo mesmo ponto. Então o gráfico está mostrando que esses valores se relacionam, e é isso que a gente vai usar. Então 100 graus Celsius são 200Z e 0 graus Celsius são 50Z. O que é interessante perceber então? Os valores atribuídos ao ponto de fusão do gelo nas duas escalas são iguais. Mentira! Os valores atribuídos ao ponto de ebulição da água nas duas escalas são iguais. Mentira! A escala Z é uma escala centígrada. Para ser uma escala centígrada tem que ser de 0 a 100. Graus Celsius é uma escala centígrada, tá? Tanto que o nome antigamente dessa escala era de fato escala centígrada. Então também mentira. O valor de 120 graus Z equivale a 60 graus Celsius e o valor de 60 graus Celsius equivale a 140 graus Z. Aí tem que fazer a conta para testar. Então vamos testar a D aqui primeiro. Só aqui marcar. Caneta D. Bom, então vamos primeiro fazer a D, né? 120 graus Z tem que representar uma temperatura em graus Celsius. Então a gente aplica aqui o nosso clássico já 666.
E isso é o que a gente vai precisar para a nossa avaliação e para a conversão de escala de uma maneira geral. Eita, é mudança de tempo, gente, fiquem tranquilos. Dei um espirrinho aqui. Bom, vamos lá. 100 menos 0, agora que a gente já está mais, né, de boa, a gente já não precisa ficar botando menos 0. Sobre TC menos 0, que também não preciso botar aqui. É igual a 200 menos 50 sobre 120 menos 50. Né? A fórmula 200 menos 50 sobre 120 menos 50. Então, 100 sobre TC é igual a 150 sobre 70. Então, agora eu vou só simplificar este zero com este zero aqui. Facilitar minha conta, tá? Vamos lá. Vou multiplicar cruzado para gerar uma equaçãozinha aqui de primeiro grau. Então, eu vou ter 15 vezes TC, que é igual a 70 vezes 10. Aí você pode escolher que ordem que você faz essa conta, né? 70 vezes 10, como é bem direto, né? Eu vou botar aqui 700 e o 15 eu vou passar dividindo. TC, então, vai ser igual a 700 dividido por 15, tá? Não sei quanto dá de cabeça, então vamos fazer aqui para eu não fugir da raia, né? Ia pegar a calculadora, mas não vou não. Dá por 1 dá 15, por 2 dá 30, por 3 dá 45, por 4 dá 60. Então 4, nem preciso continuar. Deu 40 aqui, ou 40 alguma coisa, eu sei que a D está errada. Já poderia marcar. Mas de qualquer forma, vou fazer até o final aqui. Dá por 60, sobra 10, vem o 0. Sobra 10, não dá. Vem o 0. Vai dar 4, alguma coisa, né? 4, alguma coisa. Então vamos lá. Dá por 6, 7, 8. Por 8 já passa, né? Então por 7 dá 70 mais 35 passa por 6. Então 4,6. Então a D já não é. Fica como desafio para vocês aí fazer a conta da E para ver se a suposição dele está correta. Vai ter que montar o 666 aqui, vou montar um rapidinho, grau Celsius, Z, aqui é 100, aqui é 0, aqui é 50, aqui é 200. O pulo do gato da questão é reconhecer essas relações pelo gráfico, tá? Eu quero que 60 graus Celsius e eu quero ver que temperatura isso representa em Z. Ok? Beleza. Então, fica como desafio aí para vocês, usando 666. Não vai ter mistério. Beleza? Mas letra E. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.